Olá, tudo Olá, boa noite? tudo Boa bem? Boa noite. noite, boa noite. Tudo jóia? Doutor Fernando, doutora Simone, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, ótimo. O prazer é todo nosso. Quer falar um pouquinho, Simone? Um assunto bastante pertinente. Eu mandei para as minhas pacientes que eu tenho um grupo, aí todas ficaram super interessadas nessa live hoje. Sim, é isso aí. Essa live vai ser muito boa, como as outras também foram, com a nutricionista, com a Osmar também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a homeopatia, como a homeopatia pode ajudar é, na parte do emagrecimento, né? De como outras técnicas que talvez não sejam muito divulgadas podem ajudar. Que normalmente a gente pensa, ao emagrecer, pensa em atividade física, pensa em nutrição, mas na verdade existem outras especialidades médicas que podem auxiliar, né, e ajudar as pessoas conseguirem atingir o seu objetivo, que é a saúde, emagrecer com saúde, e ninguém melhor do que a homeopatia para ajudar a emagrecer com saúde, sem remédios fortes, são somente com produtos saudáveis e que vão, com certeza, agregar, né? Com certeza. Então, vamos lá, antes de começar, eu queria pedir, né, que a gente sempre pede, alguns favores para as pessoas que estão online. Então, primeiro, se vocês puderem e tiverem interesse em poder espalhar essa live para o maior número de pessoas, clicar no aviãozinho aqui e mandar para as pessoas que vocês conheçam, pessoas que queiram emagrecer, pessoas que queiram ter saúde, né? Porque essa live também é em busca de saúde. E se vocês tiverem dúvidas, tem aqui o balãozinho com um ponto de interrogação. Aí vocês coloquem as dúvidas aí e nós vamos respondendo elas no decorrer da live, tá? Não coloca aqui no comentário, porque no comentário vai passar e vai ser difícil a gente resgatar. Aqui a gente já coloca e aí a doutora Thaís pode responder aí pra gente. Quer falar alguma coisa, Simone, antes de eu apresentar? Não, eu tenho que agradecer, porque é um assunto pertinente. Eu gosto muito de homeopatia. Eu cuido bastante dos pacientes com fitoterapia, então adoro essa linha natural. Eu não sou muito a favor de medicamentos, então é um assunto que me agrada muito, até para ajudar nos cuidados com os meus pacientes. Então eu estou super mega interessada nessa live também. Então, vamos lá. Bom, a doutora Thaís, ela é médica homeopata, né? Formada pela ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia. Ela tem o título de especialista pela Associação Médica Homeopática Brasileira. Ela é membro do corpo docente e da diretoria da ABRA, membro da diretoria científica da ABRA Jovem, médico homeopata da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos e também é pós-graduando em estudos científicos de prática ortomolecular e nutrigenômica aplicados à clínica médica. Então, tem bastante coisa aí para a gente poder sugar dela. Além de tudo, ela é homeopata da minha família. Então, Ai, que legal. então, né? Com muito prazer. É um grande prazer mesmo. Você sabe, Thaís, que é um prazer sempre estar compartilhando conhecimento com você. E vamos lá. Quer falar alguma coisa? Pode começar. Eu quero primeiramente agradecer, né, mais uma vez, então, o convite que vocês me fizeram. É muito prazeroso estar aqui. O Fernando sabe que a gente vive trocando conhecimento, artigo, informação um com o outro. Então, tenho o prazer de trabalhar e conviver com ele. E assim, queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Que a gente sabe, a Simone falou no comecinho, que realmente esse é um tema muito pertinente, porque a gente está vivendo uma epidemia, né? De sobrepeso, obesidade, fora as questões
psicológicas que envolvem a questão do emagrecimento, né, do descontentamento, da autoestima. Então, isso eu acabo vivendo diariamente no consultório. E hoje apareceu para mim, acho que algumas pessoas viram, não sei quem está aqui que me segue, que eu compartilhei lá um post da CNN, que eles colocaram, né, um estudo acho que foi da Federação Mundial de Obesidade, que eles estimam que até 2030, então daqui 8 anos, o mundo terá 1 bilhão de pessoas obesas. E fora os sobrepesos e tudo mais, né? A gente já está no sobrepeso. Para pensar, né, o que a gente pode fazer para contribuir e modificar essa realidade que já existe. E então, assim, falando um pouquinho da homeopatia, que eu acho que é interessante, eu acho legal eu começar a dar essa pinceladinha, porque ela vai ser meio que um ponto de partida para vocês entenderem como que a gente pode abordar isso homeopaticamente, né? A homeopatia, a gente fala que é uma terapia, uma terapêutica, né? Porque é uma forma de tratar que atua pela semelhança. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito bem como assim, né? Falando assim de uma forma bem simplista mesmo, a medicina que a gente conhece, a medicina tradicional, seria uma medicina alopática, onde a gente trata muito pelos contrários, né? Então, eu vou dar o antitérmico, anti-inflamatório, então eu vou agir contra aquela reação que o organismo está fazendo. E a homeopatia, na verdade, ela estimula, por semelhança, a própria autorregulação corporal. Então, um exemplo de como isso tudo começou foi que, assim, a gente sabe, né? Então, assim, isso é um fato. As substâncias, elas têm o poder de alterar o nosso estado de saúde. Então, assim, se eu sou uma pessoa rígida, saudável, não tenho doença crônica, não tenho nenhum problema de saúde, se eu experimentar uma substância, vamos dar um exemplo simples, que todo mundo, até coloquei uma vez um post sobre isso, tomar café, enfim, experimentar uma substância. Essa substância, ela tem o potencial de alterar, de perturbar o meu estado de saúde. Provocando alguns sintomas. Então, foram feitos registros desses sintomas de várias substâncias. E aí, o que foi muito curioso, lá atrás, em 1700 e pouco, quando essa medicina foi desenvolvida, é que ao se deparar com um doente apresentando aquele sintoma, se você dá aquela substância que gerou um sintoma na pessoa saudável, ela curava, aquele sintoma desaparecia. Então, começou a fazer essas correlações. Então, a gente vê que a homeopatia é uma terapia muito sutil, né? Ela estimula a própria regulação corporal. E aí, quando a gente vai parar para pensar na questão do emagrecimento, né, a gente fala assim, como que será que isso pode ajudar, né? É muito curioso, porque assim, assim, praticamente todo, eu tô falando de mais ou menos aí 2.000, tá? Vamos colocar um número aí de 2.000 medicamentos homeopáticos que existem. Praticamente todos eles abordam, dentro do aspecto da generalidade, que a gente chama, a parte de apetite, de aversões e desejos alimentares. Então, se tiver paciente meu aqui assistindo, sabe que em toda consulta, não importa se a gente está tratando rinite, se a gente está tratando dermatite, enfim, não importa. Toda consulta eu vou perguntar como é que está o apetite. Tá tendo alguma preferência alimentar? Tá se alimentando bem? Não tá? Você acha que sua alimentação tem algum desequilíbrio nela? Né? E de que forma está acontecendo esse desequilíbrio? Porque a gente tem que entender como está o estado de saúde do organismo e o nosso comportamento alimentar reflete isso também, não só psíquico, mas na questão assim, do que meu corpo está precisando, né? Então, como que eu vou me comportar em relação à comida nesse sentido, de precisar de mais, enfim, ter as suas preferências. Se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa, eu vou dizendo, senão eu vou falando. Sim, você falou assim da alimentação, né? Sobre o metabolismo. Por exemplo, você falou assim da vontade de comer, do apetite. Pessoas que têm um apetite
maior do que o normal, né? Ou jogam suas emoções na comida e tudo mais. Existe alguma coisa da homeopatia que controla isso, né? Ou que acelera o metabolismo para poder ajudar também no emagrecimento? Existe algum tipo de abordagem em relação à homeopatia? Existe, sim. Eu até separei aqui para trazer para vocês. Olha que interessante. Quando a gente vai pegar um sintoma, isso é um sintoma, ou um sintoma da compulsão alimentar, ou um apetite aumentado, ele é um sintoma, né? Ele é uma manifestação do organismo. Então a gente vai perguntar que horas que essa pessoa tem mais vontade de comer, o que ela tem mais vontade de comer, como que se dá essa compulsão, se quando ela come, ela se sacia. Então tudo isso são sintomas e é muito interessante porque eles aparecem nos nossos livros de que a gente chama matéria médica homeopática. O que é a matéria médica? É um compêndio. Então, vamos lá, eu tenho uma medicação chamada calcária carbônica, que é o carbonato de cálcio. Na descrição desse medicamento, além de centenas de sintomas né, que envolvem a questão psíquica, física, existe nas generalidades os sintomas da calcária carbônica, eles citam. Então, vamos lá, apetite aumentado, a questão assim, até de apetite voraz, gula, o comportamento glutão, desejo por ovos, aversão a leite. Então, isso aparece na descrição dos medicamentos homeopáticos. Então, alguém que um dia alguém não é uma pessoa, foram grupos de várias e várias pessoas. Que a gente fala que a homeopatia foi pioneira na experimentação, nos ensaios clínicos, né? Porque eles davam os medicamentos, as substâncias para serem experimentadas por pessoas, homens, mulheres, então crianças, idosos de várias idades, para extrair o que se formou aquilo. Então, a tal matéria médica, que é o conjunto de sintomas que aquela substância provoca numa pessoa sadia. E aí, vejam mais ou menos, né, assim, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, muito interessante, comum. A gente entra aqui na parte de apetite, tem um sintoma assim, desejo de mordiscar. Existem 20 medicamentos que abrangem esse sintoma. Então, aquela vontade de ficar beliscando o dia inteiro. Ou então, apetite excessivo logo após comer. 31 remédios envolvem. E aí vai embora. Então, assim, tem apetite, fome que impede o sono, apetite insaciável. Então, a gente vai correlacionando isso, claro, com todo o contexto clínico, não só o clínico, mas do todo o estado de saúde. Então, os sintomas mentais, os sintomas locais que a gente fala, porque muitas vezes a pessoa chega pra gente com outras questões, né? Com enxaqueca, com gastrite, com ansiedade. Então, a gente vai valorizar a totalidade sintomática dessa pessoa, né? Então, avalia em todos os sintomas. A homeopatia, ela vê isso nessa abordagem holística, que é do todo, né? Então, a gente não vai direcionar a consulta. Ele vai ter ali um livre relato sobre suas queixas. E a gente tem todo um direcionamento, uma investigação específica, então a gente valoriza a totalidade sintomática e leva em consideração essa questão do perfil, né, alimentar. Então aí, Fernando, respondendo a sua pergunta, sim, então você vê que tem medicamentos que refletem, quando a gente lê na matéria médica, ele não vai colocar pra gente assim, qual é o problema do metabolismo, a gente tem que saber interpretar o sintoma do paciente, né, então na questão do desejo de doce ou da própria compulsão alimentar. Eu tenho que interpretar isso, porque esses livros foram escritos antes mesmo de terem se estudado fisiologia. Então, hoje o nosso conhecimento está muito para além, né? Então, a gente tem que unificar as coisas. E aí acaba trazendo esse equilíbrio. Então, a pessoa, ela acaba mudando a forma de como ela se relaciona com a comida, com aqueles alimentos, porque a homeopatia, ela é autorreguladora, ela visa o equilíbrio. Então, ela se reequilibra e aí um sintoma que ela estava tendo, então, fome depois que se alimenta,
porque ela não estava provavelmente processando bem, então, aquela refeição, ou por distúrbios psíquicos, acontece o equilíbrio e aí vem a melhora. Entendi. É muito Sabores interessante. específicos. Quando tem algum relato de sabor específico, seja salgado, doce, também isso tem alguma coisa específica que você tem um diagnóstico só por falar que tem vontade de algum sabor específico ou não? Por sabor, assim, em termos de diagnóstico, não, assim, nos leva, por exemplo, vou botar a questão do doce, que eu acho que é muito comum, né? A gente sabe que o doce, no sentido do açúcar, ela acaba sendo uma fonte muito rápida de energia, né? Aquela fonte fugaz. Então, as pessoas que têm uma deficiência no sentido metabólico de base, né? Então, assim, uma tendência de adoecimento, onde ela tem deficiência desse metabolismo, ela vai ter uma necessidade constante e rápida de açúcar, de carboidrato, ou por um desequilíbrio de neurotransmissores, né? Então, a gente vê a questão da serotonina. Quando você tem uma deficiência ali, então ela vai ter uma propensão a querer doce ou lá, chocolate, né? Então, isso acaba aparecendo e a gente pode ir interpretando. Agora, a gente... vou dar um outro exemplo. Por exemplo, na homeopatia, a gente tem aqui, quando a gente pesquisa, é muito comum aparecer aversão de alimentos gordurosos. Mas às vezes, ou melhor, a pessoa às vezes deseja o alimento gorduroso, só que quando ela come o alimento gorduroso, ela passa mal. Isso tem nos nossos medicamentos, assim, uma série de medicações que tem essa rubrica, esse sintoma. Então a gente Mas aí vê. em relação à parte do fígado, por isso que aí vocês tratam como se fosse da parte do fígado, pela a vontade que o cérebro manda dela querer comer algo gorduroso para satisfazer, para melhorar a serotonina, a dopamina e etc. E aí, quando esse alimento ele entra em contato no corpo, ela já não tem um órgão muito equilibrado, por exemplo, o fígado, né, que tem o metabolismo, e aí vocês trabalham a parte do fígado. Isso, e aí você vê que ela tá tendo um comportamento desequilibrado, porque se o organismo dela não tolera metabolizar, processar esse tipo de alimento, por que ela tá tendo desejo? Às vezes as pessoas têm desejo por alimentos, elas são intolerantes. Então, uma incompatibilidade. A gente tem que olhar o estado psíquico, ajudar ela a processar melhor aquele alimento, então trabalhar o fígado, trabalhar o intestino, né, para trazer, então, esse equilíbrio dinâmico. De repente, ou ela vai passar a ter uma tolerância maior ao alimento, ou ela vai, pelo menos, parar de desejá-lo e parar, então, de passar mal. Então, é muito... legal. Eu falei que acaba mudando a relação com a comida. Aí entra a Simone, né, Simone? Que aí trabalha a parte da nutrição para poder colocar, né, na última live, na penúltima live, na última, não lembro agora, que nós falamos sobre o alimento emocional, né? E aí trabalha a parte, não, a penúltima. E aí trabalha a parte da nutricionista trabalhando esse equilíbrio emocional com os alimentos, né? Da alimentação emocional. O comportamento, né? Com o alimento. Mas tem a relação com o que ela está falando também, porque às vezes tem esse apelo com o alimento que tem aversão. É engraçado isso, né? Que você está falando, eu fiquei aqui pensando. Sempre a pessoa tem essa vontade daquilo que não pode ou não faz bem. Tem a dificuldade da digestão, das enzimas digestivas. Normalmente é recorrente isso. Agora que você estava conversando, falando sobre isso, eu estava aqui pensando nos pacientes. É incrível. E tem algum medicamento, uma conduta homeopática que ajuda isso também. Porque, às vezes, mesmo a gente mudando a rotina alimentar, explicando, aquilo ainda persiste. Não é tão simples assim você... igual açúcar, né? Como uma forma de desencadear compulsão, você está levando ou aumento de fungos, né, intestinal, você fala, evita, mas
esse evitar ou ensinar formas de evitar, às vezes não funciona tão fácil e rápido, né? Como a gente precisa em alguns momentos. E com a homeopatia pode fazer uma junção aí de tratamentos para ajudar a potencializar a melhora desse paciente, né? Mas é por isso que, para mim, a saúde integrativa, né, ela é tão maravilhosa, assim, porque você pensa no paciente, você pensa no ser humano como um todo, né? Ele tem, não é só o coração, não é só o intestino, não é só o fígado, não, ele é integral. Então, tipo, a Thaís trabalha com a parte de homeopatia para ajudar o paciente a emagrecer, a nutricionista trabalha também, o educador físico trabalha, o psicólogo trabalha. Então, precisa de um grupo de profissionais interdisciplinar para poder ter um resultado, né? E acabar com esse negócio que a medicina divide o corpo por partes, então eu só trabalho o coração. Mas aí eu vou te dar uma estatina, mas vai prejudicar outros órgãos, mas tudo bem, aí depois não é meu problema. Você depois resolve aí com o gastro. E o gastro dá alguma coisa que vai ser... Putz, então... A Prioridades, Fernando. ela é maravilhosa por causa disso, né? Eu acho fantástico. Eu costumo falar assim, tem que saber olhar o todo e não esquecer das partes, e olhar a parte sem esquecer do todo. Então, a gente é muito boa essa frase. É exatamente isso daí mesmo, né? Não pode esquecer de nada. Faz todo sentido, porque para mim, uma dieta pronta, por escrito, com calorias, 99% das pessoas não funciona. A gente precisa entender o dia a dia daquele paciente, como ele se comporta, se ele gosta daquele alimento, qual horário que é preferido dele. Então, ajustar toda a realidade dele não está no livro. Está falando com ele, entendendo e cuidando dele, dia a dia, pegando um pouquinho do movimento dele, das necessidades dele. Então, faz todo sentido, assim, por isso que eu acho que eu e o Fernando, a gente fala igual, assim, tem a mesma visão de cuidados. Não dá para cuidar, eu só da dieta, você vai emagrecer, então vai... Não, tem outros fatores que influenciam nesse emagrecimento, não só com uma dieta. Então, agora fazendo parte a doutora Patrícia do contexto. Thaís, é verdade, eu li aqui Patrícia, desculpa. Mas assim, faz todo sentido, né? Porque não existe você tratar com um profissional. Tem que ter a equipe, cada um enxergando a sua especialidade para ajudar aquele paciente. É verdade. E na parte emocional, Thaís, a gente comentou sobre o alimento emocional, assim, mas você também utiliza outro tipo, fora os medicamentos ligados à alimentação emocional, você utiliza para, por exemplo, o paciente dormir melhor, e aí, consequentemente, ele vai ter um melhor equilíbrio, para ele melhorar a ansiedade, o estresse, e, consequentemente, ele vai descontar menos na comida, né? Qual é a sua experiência nessa área? Assim, como que a homeopatia pode ajudar nessa parte emocional também? Então, assim, praticamente todo remédio homeopático, a grande maioria deles, assim, salvo remédios muito específicos e muito pequenos, que a gente chama, porque eles têm uma ação direta sobre determinado órgão, eles têm sintomas mentais, a grande, grande maioria. Então, a gente tem um leque muito vasto de medicamentos que eu posso fazer diferenciações, assim, no sentido da questão mental, psíquica do paciente. E o mesmo remédio envolve as questões alimentares, isso que é o mais interessante. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um medicamento chamado Licopódio. O Licopódio é um remédio que tem uma grande ansiedade antecipatória, então é aquela pessoa que
tem uma ansiedade de futuro muito importante, sofre por antecipação, tem uma agitação, ele tem uma insegurança muito grande e ele tem sim, muitos sintomas digestivos. Sintomas que a gente fala que é de uma insuficiência da parte biliar e hepática. Então, ele vai ter dor de estômago, ele vai ter boca amarga, ele vai ter distensão abdominal. Ele é uma pessoa que tem fome o tempo inteiro, mas ao comer logo se sacia, e aí logo tá com fome de novo. Então, você vê que o mesmo remédio envolveu tudo isso. Então, isso é muito interessante, porque assim, as pessoas vêm no consultório com queixas e diagnósticos, então muitas vezes já chega com o diagnóstico pronto, né? Ah, tenho gastrite, tenho ansiedade. Só que quando a gente vai olhar esse índice individualmente, cada um vai apresentar a sua ansiedade, vai apresentar o seu distúrbio do comportamento em relação à comida de maneira muito peculiar. Cada um, apesar de pode ser até parecido, mas cada um é de um jeito. E envolve outros sintomas junto. Então, um vai ter gastrite, o outro vai ter enxaqueca, o outro vai ter comeu a pele e fica com mais acne ou com alergia alimentar na pele. Os remédios, eles mudam todos, né? Então, para um vai dar licopódio, para outro vai dar calcária carbônica, outro vai dar nusvômica. Isso depende muito também das tendências do tipo de adoecimento que cada um vai fazer, que é aquela questão da hereditariedade. Então, tem que olhar para isso também. Mas ainda, voltando para a questão emocional, né? Então, a gente sabe que tem remédios que são mais propensos a cuidar da questão da ansiedade, de pânico, de estresse. E a gente leva muito em conta as emoções das pessoas e como elas reagem a determinadas circunstâncias, né? Então, a pessoa que tem o pavio mais curto, ela é mais explosiva, ela é mais estourada. Aquela que reprime muito as emoções, guarda tudo para si, mas fica remoendo, leva para a noite, não consegue dormir porque fica lembrando daquilo fazendo mal. Então, a gente não tem muito uma atitude assim padronizada, né? A gente vai entender o jeito de cada um ali de reagir para poder tentar resolver o problema. E aí, eu sempre faço muita questão de frisar isso, né, em consulta, quando eu explico um pouco sobre isso, porque a homeopatia, ela não tem nenhuma pretensão de mudar a estrutura que a gente fala, psíquica, né, da pessoa. Assim, a pessoa tem como fazer isso, não existe essa pretensão. Então, mas o que a gente pode fazer é ajudar essa pessoa a voltar para o seu estado de equilíbrio, né, para ela então estar ali na melhor forma no lugar dela de pertencer ao mundo, em equilíbrio. E recuperar esse equilíbrio original que foi perturbado por algum acontecimento, por alguma história, por alguma ocasião ali do dia a dia. Então, é voltar para o estado de equilíbrio dentro da sua própria personalidade, dentro da seu próprio modo de reagir. E então é isso, assim, a gente tem muita opção medicamentosa, então a gente não basta só o mental, não basta só a forma como ele está se relacionando com a comida. É o conjunto de tudo isso que vai se aproximar de mais um remédio ou de outro. Entendi. Thaís, uma pergunta. Quando você tem um paciente que está acostumado com muitos medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos, a homeopatia, ela funciona igual ou tem um tempo? Como que funciona isso? Assim, o primeiro ponto é que não funciona igual no sentido nem do mecanismo de ação e nem em relação ao tempo. Eles são substâncias diferentes, vão atuar de maneiras diferentes no organismo, e até por isso não tem problema nenhum, isso é uma dúvida comum, você usar o homeopático enquanto está usando algum alopático, né? Então, assim, o que acontece é que, eu vou dar um exemplo, você vai estar tomando um ansiolítico inibidor da recaptação da serotonina, uma fluoxetina. O medicamento tem a função de evitar, né, inibir, retardar essa recaptação do neurotransmissor para deixar mais tempo ali na fenda, então vai trazer ali
bem-estar, diminuir a ansiedade, vai diminuir a fome, porque a serotonina faz isso, né? Ela diminui o drive de fome. Só que a homeopatia, ela não age dessa mesma maneira, ela não vai ali inibir a recaptação desse neurotransmissor. Ela vai trazer, ela vai recuperar o equilíbrio da pessoa no sentido das suas emoções. Ela vai atuar ao nível da consciência da pessoa. Então, ela não tem a mesma função nem o mesmo mecanismo de ação. Então, assim, às vezes as pessoas falam, é muito lento, né? Eu vou começar a homeopatia agora, mas vai demorar para eu começar a melhorar. Mas isso é muito pelo contrário, porque às vezes o tempo do próprio ansiolítico, do próprio antidepressivo, para começar a agir, a atingir ali o platô da droga, para começar a ação, vai demorar 30 dias. Você dá um remédio homeopático agudo, vou dar o exemplo do acônito. Não sei se alguém aqui que está assistindo a gente tem alguma familiaridade com a homeopatia. O acônito, aí o Fernando já levantou a mão. O remédio muito ele tem ação rápida. Ele é remédio de crise de pânico. Então, assim, eu começo a tomar o acônito agora para crise de ansiedade, estou com taquicardia, palpitação, medo, estou num estado ali de falta de ar, de náusea, né? Aquele quadro todo da crise de ansiedade. E o acônito, a gente faz ele em tempo curtinho, então assim, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, e a pessoa vai voltando ao seu estado de equilíbrio. Aquelas emoções, elas vão se dissipando, como se houvesse um distanciamento daquela emoção e você volta para sua racionalidade. Então, mas esse é um remédio agudo, aí a gente vai ter que tratar cronicamente. Então, isso também demora. Então, tanto o antidepressivo e o ansiolítico vão demorar, porque a gente sabe que a ação deles também demora, quanto o homeopático. Então, é relativo. Eu precisei tomar, né? Falando esse daí da Thaís, ela me passou esse acônito na época mais tensa do Covid, lembra? Quando eu estava lá na linha de frente, na UTI, no Covid, e teve um dia que eu tive como se fosse uma crise mesmo de pânico, falta de ar, né? E foi relacionado ao estresse, o medo de contaminar minha família, enfim, né? Eu estava lá no meio da UTI, cheia de Covid, e aí a Thaís me passou e foi o que me ajudou a restabelecer. Depois ela passou outros, né? Que exatamente o que ela falou, para poder tratar. Então, por isso que quando ela falou do acônito, eu levantei a mão, porque eu já utilizei esse remédio passado pela Thaís, que me ajudou bastante nessa crise. Foi um período curto, né? Mas foi um momento que me deu um baque muito grande, assim, emocional. Eu acredito que muitos que estavam lá também passaram por isso. Mas é muito, muito interessante essa parte sua. Agora me fala uma coisa, misturando o alhos com o bugalhos, já que você também estuda a ortomolecular, jogando a ortomolecular junto com a homeopatia, dá para você trabalhar junto ou tipo, não, eu vou trabalhar a ortomolecular com esse paciente, para trabalhar, por exemplo, vamos inventar alguma coisa aí. Que nem você falou da retardar a captação de serotonina. Então, você pode usar o triptofano, B3, B6, né? Vitaminas, suplementos que vão ajudar a produção de serotonina. E você consegue usar um homeopático junto para conseguir, por exemplo, ajudar nesse retardamento da captação. Então, você faz o corpo produzir mais e, ao mesmo tempo, você trabalha para deixar ele mais lá, para ficar mais tempo na fenda sináptica e melhorar toda a sensação. Como que você consegue fazer esse jogo aí? É bem possível trabalhar com as duas vertentes ao mesmo tempo. Claro que, assim, enquanto homeopata, tem umas coisas que eu escolho não fazer, não trabalhar por conta da visão homeopática que eu tenho em relação à saúde, em relação a de que forma também a gente pode perturbar nossa dinâmica com medicações, né? Por mais que, enfim, que a ortomolecular também ela pode usar não só suplementação, mas também a questão de outras drogas mesmo, né? Então,
drogas psiquiátricas, medicamentos, por exemplo, para diabetes e tudo mais. Mas com o conhecimento homeopático que eu tenho, o que que eu falo, né? É assim, a homeopatia, ela entra como a questão de recuperar, ela de trabalhar a nossa própria autorregulação. Então, o meu próprio organismo vai fazer esse movimento. É como se o remédio homeopático ele ajudasse a direcionar. Então, assim, eu tô apresentando a doença, tô com ansiedade, então lá, tô com baixo nível de serotonina, né? Então, tem muito, tá tendo muita recaptação lá no sistema nervoso central, tá com baixa serotonina. Vou ter vontade de comer doce, vou ficar ansiosa, vou ter muita fome, vou ter taquicardia, enfim, vou ter os sintomas daquilo. O remédio homeopático, ele entra como um estabilizador do organismo como um todo, tá? Só que às vezes o que acontece é que faltam alguns substratos, vamos dizer assim, alguns nutrientes, algumas substâncias, até pelo nosso próprio estilo de vida. Quem é a pessoa que hoje em dia consegue ter assim impecável os hábitos ou não está exposto a metais? Isso está nos nossos cosméticos, em panela, na nossa água, né? A água está aí contaminada, a gente sabe. Então hoje em dia, a gente tem um estilo de vida que está muito exposto a diversas substâncias, até pela própria poluição, plástico, tudo mais. Então, a gente eu uso, né? Agora eu tô nessas duas vertentes. A homeopatia como uma terapia, onde eu consigo direcionar o equilíbrio para a recuperação do equilíbrio dinâmico do organismo, voltar para o estado de saúde e suplementar aquilo que a gente vê que está em falta, aquilo que eu estou pecando na alimentação, ou porque eu estou no estado de sedentarismo, ou porque eu fui exposta a algum metal, enfim. Então a gente vai olhar isso e associar. Então, é exatamente isso que você falou, Fernanda. Então, assim, se eu vejo assim, alguma limitação com a homeopatia em um determinado ponto, e aí eu analiso através dos exames, através da história, da anamnese, do exame físico, que eu posso ajudar com alguma, que está faltando ali algum nutriente, algum mineral que vai fazer essa diferença, eu suplemento, então eu trago o lado da ortomolecular. Legal, muito bom. Tem pergunta aí, Simone? Acho que aqui tem umas perguntinhas aqui. Eu não consigo ver pergunta, Fernando. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Dizem que a homeopatia demora para fazer efeito. Sei que não é verdade. Pode falar sobre isso? O que você tem a dizer? Bom, vamos lá. Igual eu falei aquela hora do acôniton, né? Mais ou menos isso. A gente tem medicamentos agudos em homeopatia e tem medicamentos que é para tratamento de doença crônica. Se é doença crônica, já é uma doença que você tem há muito tempo. Então, como que eu vou chegar lá no... E assim, é muito comum, porque às vezes as pessoas chegam pra gente, né, enquanto homeopata, já meio desanimado. Assim, já fui no gastro, já fui no não sei quem, né, em todo mundo e assim, não melhora e tudo mais. Então, quando chega pro homeopata, quer melhorar em uma semana. Aí volta no retorno e fala, não melhorou. Eu falo, gente, espera lá. Você tá há 10 anos com gastrite, não vai ser... Se fosse assim, seria milagroso, maravilhoso. Mas o que eu oriento meus pacientes? A fazer o olhar da autoobservação. Porque quando a gente fala, mesmo dando um remédio de doença crônica, tá? Logo no início às vezes pode ser no primeiro dia, na primeira semana ou no primeiro mês. Vai depender de cada organismo. Isso é muito importante, como está o estado da saúde desse organismo. Então, assim, tem alguma lesão orgânica ou são funcionais? Então, não tem nada lesionado, é só funcional. Então, é mais rápido de você conseguir recuperar, de você melhorar. Tem algum bloqueio? Vou dar um exemplo de um bloqueio. Constipação intestinal. Né? Então, assim, como que está o estado desse organismo? Então, isso também vai interferir se vai demorar ou se vai ser mais rápido. Mas, né? Então, como eu falo para eles, exercitem a autoobservação, porque logo no início, o medicamento homeopático, esse tratamento, já é suficiente para ir pontuando diversas melhorias. E como ele é um remédio que atua a nível integral no organismo como um todo,
às vezes ele vai começar melhorando ali sintomas que não é a sua prioridade no tratamento. Então, às vezes a gente vai olhando as generalidades, que é aquilo que eu falei no começo. Então, o apetite, o sono, então a fome ou a minha relação ali com o tipo de alimento que eu tenho, desejo, aversão, a transpiração, começa a ter melhorias nesse sentido. Já é o movimento que o medicamento homeopático está fazendo. E aí, né, ele vai, então, estimulando as vias e vai fazendo essa melhora. Mas, por exemplo, os remédios agudos que a gente fala, são remédios circunstanciais. Então, por exemplo, remédio de rinite, remédio de asma, de tosse, de gripe, são remédios de ação já, né? Agora. Então, não tem essa de demora para fazer efeito. Eu vou tomar um remédio de tosse, tô com coriza, por exemplo. Vou tomar Allium cepa. Eu espero que essa coriza já vá melhorando dentro dos 2 primeiros dias, ou na hora que, se não está muito intensa, no primeiro dia, o sintoma começou, eu entro com a homeopatia, já vai cedendo aquele sintoma, aquele quadro não evolui, então é uma ação rápida. Então depende do que a gente vai tratar, depende da idade, depende de se tem lesão ou não. Então, se toma remédio alopático ou não e há quanto tempo, porque também vai interferir se é mais rápido ou se é mais demorado. E por aí vai. Isso acontece muito com criança, né? A minha filha, ela começa com uma tossinha, a gente já tem aqui o remédio, e aí é batata. Você começou à tarde, ela começou com tosse, você deu à tarde, deu à noite, deu amanhã, no outro dia já acabou, já pegou, já cortou na raiz. Então é bem rápido mesmo. Ó, a Elga perguntou aqui, ó, a homeopatia tem tempo de tomar a medicação ou pode tomar por um longo tempo? O organismo se acostuma? Tem tempo, sim. Então, a gente normalmente faz pausas no remédio homeopático. A gente tem que reavaliar a potência dele. Então, potência é aquele número que vai na frente do remédio, né? Então, exemplo, calcária carbônica 6CH, 30CH. Isso é a potência. Então, assim, muitas vezes a gente tem que variar a potência dependendo se estagna. Então, assim, tô dando nessa determinada potência, vai tomar por tanto tempo, que aí isso é estabelecido em consulta, porque vai depender do sintoma, de todo o quadro clínico. E aí, normalmente, a gente sobe essa potência, vai mexendo na potência, porque ela vai renovando, entre aspas, tá? O estímulo do medicamento sobre o seu organismo. Então, às vezes, a gente tem que ir progredindo essa potência e respeitando ali a ação do remédio, que ele vai melhorando os sintomas, como se fosse assim, em cada nível. Entendi. Tem alguma pergunta aí, Simone? Eu tenho umas Não, aqui. não tem, eu não estou conseguindo ver nem. Sua mesmo. Ah, pensei que era pergunta. Não, a minha eu olho aqui, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís. A ortomolecular tem algum tipo, por exemplo, de remédio psiquiátrico que realmente corta a fome? Né? Que nem aqueles remédios tipo Femproporex, né? Essas daí que... É Femproporex, né? Eu não entendo muito desses daí, mas eu vejo as pessoas falando. É uma anfetamina. Na verdade, assim, a ortomolecular, ela vai usar medicamentos ou não, né? Mas já são medicamentos, como você falou, psiquiátrico, porque são de mais uso psiquiátrico, né? Então, por exemplo, na verdade, são medicações alopáticas, vamos chamar. Por exemplo, sibutramina, o BUP, que é um antidepressivo. Mas Bastante gente consome. fazendo, assim, estudando, não estão recomendando esses medicamentos. Está sendo mais ainda, na questão da ortomolecular, mais ainda ligada para essa questão de modular ali neurotransmissor, de mexer em 5-HTP, entrar com B3, B6, mais nesse sentido do que entrar com, por exemplo, a sibutramina, né, que é a sibutramina, o mecanismo de ação dela é inibir também a recaptação, né, da serotonina e da dopamina na fenda, então por isso que você fica sem fome. Mas não nessa linha, até por conta de efeitos colaterais. Enfim, é super controverso isso, até porque a sibutramina estava suspensa do mercado. E aí aqui no Brasil voltaram com ela, reaprovaram há pouco tempo.
Então, assim, tem essas questões. Mas aí vai mais nesse sentido que você estava falando antes, né? Agora, de fome, por exemplo, não só esse tipo de medicamento, né? A gente estuda, assim, de que forma você pode modular a questão da fome. Por exemplo, então, dos hormônios intestinais, dos neuropeptídeos intestinais. Então, quando você mexe ali, por exemplo, mexendo na disbiose, e eu dou, então, prebióticos e probióticos, que eles vão estar melhorando a absorção de nutrientes, diminuindo a inflamação do intestino, eles vão estar fazendo a melhora dessa sinalização entre intestino e hipotálamo. A gente tem mais produção de serotonina e a gente tem ativação de receptores lá no hipotálamo que são inibidores da fome. Tanto inibem a fome quanto eles aumentam a sensação da saciedade. Então, por exemplo, alguns polifenóis, tipo tem a questão da quercetina, aí tem, né, o prebiótico, então, que mexe nessa parte também que eu estava falando. Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. O psyllium, então ele mexe nisso também. Então a gente prefere usar essas substâncias a antidepressivos, ansiolíticos. De uma forma mais tranquila. E depois também não precisa o tanto desmame, né? Porque depois as pessoas acabam tendo efeito rebote e isso daí gera bastante complicações, né? Então é muito importante mesmo cada vez utilizar as formas mais naturais, né? Até fitoterápicos também, e que nem você falou da desbiose, né? É muito importante a saúde intestinal para o próprio emagrecimento. Se você não tem uma saúde intestinal, né, adequada, você gera inflamação e a inflamação gera todo o desequilíbrio nos órgãos e aí acaba gerando um maior acúmulo de gordura, né? Então já dificulta também, diminui o metabolismo. Absorção, né? Também, né? Diminui a claro. absorção dos nutrientes, fica tóxico o organismo, né? É verdade. Eu tenho alguns pacientes adolescentes que eu tô, assim, bem assustada, porque os endocrinologistas estão receitando muito, assim, ansiolítico para crianças, né? É grave o BUP, sibutramina, para 15 anos, né? E eu tô tentando fazer um tratamento mais natural, mas assim, fica muito controverso com o que é, de fato, o trabalho do endócrino, né? Porque eu bato de frente, às vezes falo, não, vamos para o lado mais tranquilo, mais natural, vamos respeitar o organismo, porque ainda é uma criança, né? Para tomar esse tipo de medicamento, né? E é bem complicado, eu estou enfrentando alguns obstáculos aí com crianças, que eu considero criança, 15 anos e 17 anos. Eu já atendo uns 4 pacientes nessa faixa etária tomando esse tipo de medicamento. É o imediatismo, né? É o imediatismo. Eles querem, tipo, para amanhã emagrecer. Não quer um emagrecimento saudável, não quer entender qual é o processo, não. Eles querem cortar logo e depois não vai adiantar nada. A gente sabe muito bem, né? Que depois vai voltar tudo de novo, assim como quem faz bariátrica. Se você não trabalha o emocional, se você não trabalha a cabeça, vai voltar a engordar tudo de novo, né? A gente tá para conversar com uma médica amiga minha que fez bariátrica e ela estava falando que ela engordou 10 quilos nos últimos 3 meses e ela estava preocupada por causa disso, porque a cabeça dela ainda estava uma cabeça de obesa, né? Então não adianta você fazer redução. E detalhe, né? Depois o que acontece? Você ainda tem que ficar tomando suplementação
para o resto da sua vida, né? Para o resto da vida, porque toda absorção vai embora, né? Você ia falar alguma coisa, Thaís? Que tem uma perguntinha aqui. Dessa questão da bariátrica, né, que você falou, eu acho muito importante comentar que além da questão psicológica que você falou, tem a questão do próprio comportamento metabólico do organismo. Então, assim, não foi mexido nessas vias metabólicas. Mecanicamente, você diminuiu ali a área, então, do estômago, e aí, então, diminui a absorção do nutriente, ou você consegue comer muito pouco, né? Bem menos, então vai ter aí um déficit calórico e vai haver um emagrecimento. Mas você não está mexendo nenhuma via metabólica, nem na parte psicológica. E aí é um perigo, porque querendo ou não, o corpo ele ainda entende, ele ainda trabalha, aquele modo operante, vamos dizer assim, não foi modificado. Então, a questão da recidiva é algo muito delicado. E eu estava até estudando, não agora falando de bariátrica, mas falando de obesidade, sobre a própria questão da recidiva, né? Onde a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, às vezes a pessoa entra no processo do emagrecimento, faz o que tem que ser feito, ela chega no objetivo dela, mas a sustentação disso, às vezes, é mais difícil do que o processo do emagrecimento. E aí eu acho que talvez falar sobre isso até para fechar, porque então assim, tem que haver a questão da motivação, mas a gente sabe que às vezes é mais do que a motivação, né? Sem motivação não vai chegar a lugar nenhum, mas às vezes é muito mais que a motivação, porque a gente sabe que o padrão metabólico, o modus operandi ali daquele organismo vai liberar hormônios que são hormônios de fome. Então assim, às vezes, e você tem que modular isso. Então entra de repente a questão homeopática, a questão ortomolecular, porque a fome é real, tá secretando hormônios que são para fome. É verdade. Com e certeza. Aí, a importância da atividade física, principalmente da musculação, né? Que é a atividade de resistência à massa magra, a ingesta de proteína, a Simone pode falar até isso melhor, que é o que sustenta e previne até mais a questão da recidiva, mas é permanecer no estado de equilíbrio psíquico, né? Olhar para esse comportamento fisiológico de como seu corpo funciona. Exato. Com terapias profissionais que olhem o todo para te ajudar a se sustentar no seu estado de saúde, né? Vamos lá aqui, a gente tem bastante pergunta aqui. Gente, quando vocês forem coloca no balãozinho a pergunta, que eu já vi que eu tinha perdido aqui várias perguntas aqui no meio da história. Mas vamos lá aqui, essa daqui, ó. Que aí a gente já consegue colocar até aqui, ó. Olha lá, a Edi N. Freitas. Na menopausa, meu peso aumentou e meu estômago parece que está sempre inchado. A homeopatia ajuda? Ajuda. A menopausa, a gente sabe que é uma fase onde, às vezes, o comportamento fisiológico da mulher muda, né? Por conta da falta de hormônio feminino. Então, muitos sintomas aparecem. O metabolismo muda, porque a falta do estrogênio, a falta do hormônio feminino, ela faz aumentar muito mais a proporção de gordura para a massa magra, então a composição corporal muda. Você vê que é muito mais comum a mulher, depois que faz a fase a parada da menstruação, entra na menopausa, ela fica mais propensa a ter aquela obesidade central, né? Então, a circunferência abdominal. Mais aumentado, então é por alteração da composição corporal. Aí, nesse caso, e assim, tudo que a gente está falando aqui, na verdade, não é só a homeopatia, só a ortomolecular, só a questão nutricional, é o conjunto de tudo isso que é o importante, né? Então, vai ser necessário uma abordagem homeopática, com alguns medicamentos, até para melhorar, não sei se tem ainda, né, questão de ondas de calor, isso melhora bastante com a homeopatia. A abordagem ortomolecular para ajudar nessa distribuição de gordura e atividade física e alimentação. Isso não tem como fugir. Porque até complementando, diminui a mulher já não tem tanta testosterona comparado com o homem. E com a queda do estrogênio também diminui essa testosterona, que é o que aumenta a nossa massa muscular também, que é mais fácil para o homem aumentar massa do que para a mulher. Então,
e essa região abdominal a gente troca a massa muscular por gordura. Então tem que fazer atividade sempre e correndo atrás sempre de uma boa alimentação para não aumentar a gordura que piscou, já tá lá, né? É verdade. Ó, aqui fala assim, ó, os remédios homeopáticos não têm efeitos colaterais? A Adriana Nayara perguntou. Não tem efeito colateral, tá? Isso não costuma acontecer. O que pode acontecer, que às vezes é confundido com efeito colateral, é o que a gente chama de agravamento homeopático. Isso pode acontecer por alguns motivos que hoje a gente já sabe, mas antigamente era até comum, não sei se alguém aqui já ouviu falar isso. Ah, remédio homeopático, às vezes você primeiro piora para depois melhorar. Então significa que você vai melhorar. Se você piorou, é porque você vai ter a melhora. Hoje em dia, isso não existe, isso não precisa acontecer. Então seria o tal do efeito colateral. Não é nem esse termo, nem vou usar esse termo porque não é um efeito colateral. Então, o que acontece? A gente tem que se antecipar na história durante a consulta para saber se não tem nenhuma lesão orgânica e nenhum bloqueio, porque essas são as duas maiores causas desse tal agravamento. Uma vez que você identificou, resolveu, né, tomou conduta para isso, não vai ter agravamento, então não vai ter nenhum efeito adverso. Um outro cenário, vamos dizer assim, que as pessoas podem confundir com efeito colateral, é o que a gente chama de idiosincrasia. O que significa isso? São pessoas que são extremamente sensíveis a qualquer substância. Então, assim, o idiosincrásico é aquela pessoa, ela faz uma reação não esperada, exagerada, a substâncias corriqueiras. Mas aí não é só para homeopatia. Então, ela vai, às vezes, comer algum alimento, vai fazer uma reação para qualquer substância. E é isso a gente tem também ajudando a dessensibilizar com a homeopatia. Beleza. Bom, gente, já tem 1 hora aí de live, e então eu gostaria de dar as informações finais aí da live, né? Antes de eu agradecer todos que estiveram aqui e tudo mais. Mas antes, a gente queria falar o seguinte, eu e a Simone, nós estamos com um projeto, um programa que chama Tríade do Emagrecimento. Por isso nós estamos chamando pessoas aqui, para as pessoas, para os médicos, para outros profissionais, falarem um pouco sobre a forma de emagrecer, que é uma forma mais saudável do que essas de restrição que nós comentamos aí até durante a live. E aí nós criamos a Tríade do Emagrecimento, que tem 3 pilares, né? Que é a parte física, a parte nutricional e a parte emocional. E a parte emocional que nós também comentamos aqui com a homeopatia. Então, nessa tríade, nós vamos ter 14 dias para trabalhar com o detox, que é a desintoxicação do nosso corpo, que nem a doutora Thaís falou, dos metais pesados e tudo mais. Então, nós vamos trabalhar todo esse detox durante 14 dias. Depois desses 14 dias, nós vamos ter mais 45 dias de acompanhamento nutricional com a Simone, onde ela, em um grupo, vai dar todo o apoio, todo o suporte, com informações, com dicas, para que vocês consigam emagrecer. Então, se vocês não conhecem alguém que queira emagrecer com saúde, encaminhe essa live para eles poderem entender e ver um pouquinho mais de como a gente pode te ajudar. Dentro do nosso programa, nós temos diversos e-books. Então, tem guia de alimentação saudável, porções, grupos alimentares, tabelas de calorias, tipos de dietas, né? Porque tem vários tipos de dieta, low carb, mediterrânea, jejum intermitente, enfim, tem diversos, e lá vai estar tudo escrito, tudo bonitinho para vocês entenderem, além de como montar um prato saudável, que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender de como monta um prato saudável, quais são as proporções de proteína, de gordura boa, né, claro, de legumes, de vegetais e tudo mais. Além disso, junto nesse programa, nós temos a parceria com a Gelinic, que ela ofereceu um aplicativo para você poder fazer atividade física em casa ou na academia. Então, tem diversas atividades de HIIT para quem tem pouco tempo de fazer atividade.
tem mindfulness, tem yoga, tem meditação, tem aulas de nutrição, tem um monte de coisa. Além disso, para quem tem dificuldade para fazer a alimentação, a Simone também tem a Sabor e Saúde, onde ela vai providenciar, claro que a parte, a alimentação saudável para vocês. Então, se vocês querem aquelas marmitas saudáveis e não tem muito tempo de entrar na dieta, isso daí vai poder te ajudar também. Vai estar tudo explicadinho lá na nossa tríade. Nós vamos ter uma live semanal de Tira Dúvidas, tá? Além de vídeos, conversas no WhatsApp fechado, somente no grupo de quem for participar desse emagrecimento. Além disso, nós temos bônus de 5 e-books de receitas saudáveis com chás, sopas, lanches, jejum intermitente, os metais pesados que a gente comentou. Então, lá vai explicar todos os metais pesados e a forma que você tem de eliminar esses metais pesados também. Tem o e-book de vitaminas, tem e-book de minerais para vocês entenderem quais são as vitaminas, quais são os minerais, o que ele faz parte no seu organismo. Então, tudo isso completo para vocês, tá? Nós vamos iniciar esse programa na sexta-feira, agora, tá? Então, nessa sexta-feira, quem tem interesse, não deixa de participar da live, que nós vamos falar o valor para vocês, que é um valor bem baixo mesmo, para vocês nem imaginam o quão baixo que é. E, além de tudo, quem for uma das primeiras pessoas a se inscreverem nesse programa ainda vai ter mais 30% de desconto, né? Vai ser parcelado esse valor. Então, não perca que sexta-feira nós vamos fazer uma live, eu e a Simone, para falar um pouco mais. Vamos mostrar nossos planners para você anotar como é que está seu peso, sua gordura corporal, suas medidas, e você ver a sua evolução. Então, é muito legal, muito importante para quem quer ter saúde, tá bom? Então, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a Thaís. Doutora Thaís, muito obrigado por passar todo o seu conhecimento, por poder ajudar. Então, quem quiser te encontrar, Thaís, nas redes sociais, como que faz para te encontrar? No Instagram aqui é @doutora.thais com H Perella, com 2 L's. Tem um site também, que é o www.homeopaticamente.com.br, e o Facebook é Thaís Perella também, igual do Instagram. E eu quero também agradecer e parabenizar vocês mais uma vez por essa iniciativa. Eu acredito que vocês vão ajudar muita gente, e contem comigo aí para o pessoal que estiver precisando de um apoio. Com certeza. Será indicada, com certeza. E você, Simone, faz aí o seu... Eu tenho que agradecer, né? Adoro essa parceria, é fantástica e sempre é colaborativo, que eu acho fantástico, e a gente divide as experiências. Só nutricionista não funciona por um emagrecimento. Eu acho que faz todo sentido essa divisão de informações, de conhecimento para fortalecer o paciente, para dar segurança para o paciente e entendimento. Então, doutora Thaís, muito obrigada, assim, foi muito bacana as informações que foram passadas, porque muita gente desconhece, né, o trabalho, o que é homeopatia, como funciona. Então, foi bem importante essa live, assim, eu acho que é enriquecedora. E quanto a homeopatia pode ajudar também, né, as pessoas em diversos sintomas, e também para o emagrecimento, né? Porque tem gente que também não sabia que a homeopatia pode ajudar no próprio emagrecimento. E na rede social você está onde, Simone? Conta aí para nós. Eu tenho Face, YouTube, todas as redes, mas acho que o mais fácil é pelo Insta. Então é Nutri_Simone Carreira. Para tirar dúvidas, pode me chamar no direct. Dentro do Insta tem meu WhatsApp, tem todas as formas de me encontrar. E aí a gente vai trocando informações e tirando dúvidas também. É isso aí. E para mim, se vocês quiserem me encontrar, eu estou também no Instagram, @fer.nando.tg.
e no YouTube, no canal Ser Humanologista. Sempre tem vídeo aí toda semana. E essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês. Simone, muito obrigado pela parceria. Doutora Thaís, muito obrigado também sempre por estar junto com a gente. E um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite.